Oi, pessoal! Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um assunto super legal e ele se chama misturas. Para começar, vamos aprender dois tipos. São as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, vamos lá! As misturas homogêneas são aquelas que são misturadas de modo que, ao olhar para aquela mistura, não conseguimos diferenciar. Vamos observar agora um exemplo. Nesse exemplo, nós temos a água e o açúcar. Quando misturamos a água e o açúcar, não conseguimos mais saber onde está o açúcar, certo? Logo, a mistura homogênea é uniforme, ou seja, não conseguimos diferenciar. Já as misturas heterogêneas são aquelas nas quais é possível identificar que há mais de uma substância. Nesse exemplo, nós temos três tipos de substâncias. Temos o óleo, a água e a areia. E é possível identificar onde está cada uma delas. Agora nós vamos para a parte 2 do nosso assunto, que é separando as misturas. E nesse processo de separação de misturas, existem 5 processos. Nós vamos conhecer cada um deles: catação, peneiração, filtração, decantação, centrifugação. O processo de catação consiste em separar manualmente os materiais de uma mistura entre sólidos com tamanhos semelhantes. Como exemplo, temos a catação de feijão. Já a peneiração pode ser utilizado para separar materiais de tamanho diferentes, utilizando uma peneira, como por exemplo a peneiração da farinha. O próximo processo é a filtração, que é um método físico de separação de misturas. Ele é utilizado para separar substâncias sólidas das líquidas ou gás. Como exemplo, temos o café, pó do café. A decantação é um método eficiente para separar misturas heterogêneas de substâncias sólidas e líquidas, como a gente pode ver aí nessa imagem, a separação do líquido e do sólido. E o próximo processo é a centrifugação, que se parece com a decantação, mas a diferença é que para separá-lo, ele precisa de um equipamento especial chamado centrifuga, que é esse equipamento que você pode acompanhar aí na imagem. Agora que você já sabe um pouco sobre o nosso assunto, eu vou te pedir para fazer uma pequena atividade, bem pequenininha mesmo. Você vai lá e vai pesquisar no Google um exemplo de cada processo. É isso aí. Abra o Google e pesquise um exemplo de cada processo. E onde é que você vai anotar isso? No seu caderno. Muito bem. Você vai abrir o Google, pesquisar um exemplo de cada processo. É isso aí. E você vai pesquisar um exemplo desse processo que nós acabamos de ver, que são os processos que nós acabamos de estudar. E quais são eles? São os processos de catação, peneiração, filtração, decantação e centrifugação. É isso aí. Depois que você fizer essa atividade, você vai tirar uma foto e me mandar. E não se esqueça do horário. Até